Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o Power Apps e vamos retomar a criação agora, dessa vez do segundo aplicativo. O primeiro aplicativo nós utilizamos o Excel como fonte de dados online. Você viu como criar uma planilha no OneDrive for Business e a partir da criação dessa planilha nós utilizamos aí uma aplicação de 3 telas. Pois bem, dessa vez nós vamos utilizar um recurso muito utilizado mesmo para a criação dos aplicativos do Power Apps, que são as listas do SharePoint. Nós vamos então começar criando essa base de dados de produtos para quem sabe no futuro fazermos até uma aplicação de controle de estoque de entradas e saídas de material. Por enquanto, nós vamos fazer aí a criação da nossa base de dados no SharePoint. E esse aplicativo vai ter uma diferença. Nós vamos utilizar um componente do Power Apps para capturar a foto do produto. Então você vai ter aí toda a especificação dele com textos e também vai ter uma imagem. E você vai perceber que quando juntamos o próprio SharePoint com o Power Apps, você vai conseguir fazer uma aplicação que gerencia fotos de uma forma muito simples. Os componentes já estão preparados para isso. E num aplicativo futuro, nós vamos fazer o cadastro das imagens utilizando um link da web. Então você vai ver essas duas possibilidades ainda aqui nos cursos e também nas aulas do curso de Power Apps. Chega de papo, vamos começar então ao desenvolvimento do nosso banco de dados. Para que você possa fazer esse acesso, você tem que ter acesso ao SharePoint. Então se você não tem uma conta corporativa, eu não tenho certeza absoluta se o SharePoint está disponível. Mas vamos dar uma olhadinha depois nas nossas configurações e nas aplicações e eu confirmo para você se é necessário ter uma conta corporativa ou não. Vamos lá? Preparado? Preparada? Vamos começar! Você vai acessar o portal do Microsoft 365, vai clicar no ícone de aplicativos do ambiente e vai selecionar SharePoint. Você vai ver que uma nova aba vai ser aberta do seu navegador. Nessa aula eu estou utilizando o Google Chrome, mas você pode utilizar também o Microsoft Edge ou o seu navegador de preferência. Note que nós já estamos no SharePoint e é possível fazer a criação de vários objetos dentro do SharePoint. Se você observar aqui à esquerda, nós temos esse ícone de criar. Quando você clicar sobre esse ícone, os itens de gerenciamento e criação aí do SharePoint serão exibidos. Você vai clicar sobre listas e nós vamos ver uma nova aba sendo aberta também. Essa lista que nós vamos criar vai ter alguns campos para podermos informar aí e cadastrar nosso produto. Nós vamos fazer a estrutura básica e você vai ver como o SharePoint trabalha nesses casos. Particularmente, não sou um grande fã do SharePoint, mas para essa situação ele trabalha muito bem, na minha opinião. Nós temos ótimos profissionais aí no mercado que trabalham com SharePoint e conhecem muito da ferramenta. Então, se você quer aprender mais sobre o SharePoint, dê uma olhadinha no canal do Eber Lopes. Ele tem realmente muito conhecimento da ferramenta. É o maior especialista que eu conheço do SharePoint aqui no Brasil. Então vamos lá. Observe que nós temos aqui, crie uma lista. Podemos criar uma lista em branco, de uma lista existente, usar uma lista ou um arquivo do Excel que já esteja pronto ou ainda de um arquivo do tipo CSV. Nesse caso, para ensinar a você a criar a lista, nós vamos fazer uma lista em branco, por isso clique em lista em branco. Adicione o nome da lista. Esse nome da lista, na minha lista, vai ser TB de tabela, produtos. Então pode chamar de tabela de produtos. Ou, se você preferir, até como nós estamos criando uma lista, LST_produtos. Descrição, lista de produtos para o segundo aplicativo do curso de Power Apps. Se você achar que eu estou indo muito rápido, então faça pequenas pausas para que você possa digitar também. Você pode escolher uma cor para a lista, você pode escolher um ícone. Eu vou escolher aqui então esse ícone da prancheta, que parece aí uma área de transferência. Podemos escolher carrinhos, tem vários ícones aí que você pode utilizar. Salvar em, veja que nós temos minhas listas. Então você tem aí um item, né? Os sites recentes que você utilizou, se você nunca utilizou ainda o SharePoint, então você vai salvar mesmo em minhas listas e não há nenhum problema nisso. Guarde o nome da sua lista para que você possa acessá-la depois. Clique em criar. Assim que você clica em criar, essa lista ela vai ser criada no SharePoint e nós vamos criar a estrutura dela. Como você pode perceber, uma lista, por padrão, ela já tem um campo chamado de título. Nós não precisamos dessa coluna, depois nós vamos ocultá-la aqui da lista.
O mais importante é que nós temos esse adicionar coluna aqui do lado direito. Nós vamos criar então a nossa primeira coluna. Você vai clicar em adicionar coluna. Essa coluna, como vai ser a nossa coluna de ID, ela vai ser um campo de número. Então você vai selecionar número e observe que há diversos tipos de campos que você pode utilizar. Texto, opção, data e hora, várias linhas de texto, pessoa. Se rolar a tela ainda você vai ver outros itens, como moeda, localização, imagem, pesquisa. Ainda tem um campo aqui embaixo para ver todos os tipos de colunas. O SharePoint é uma ferramenta muito completa e já traz muita coisa pronta. Por isso, estude um pouco de SharePoint para você ver as opções que você tem. Tanto que quando nós criamos aqui, você percebeu, antigamente o SharePoint ele tinha uma outra ferramenta de cadastro de listas, mas a Microsoft tem empurrado esses cadastros para o aplicativo Microsoft Lists. Então você está vendo aqui o nome de um programa diferente na parte superior da tela, mas é por causa disso. As listas do SharePoint elas eram mais simples, elas não tinham alguns recursos e era bem mais simples de cadastrar na época que eram só listas. Mas vamos lá, vamos avançar. Quando você cria uma coluna, à direita um painel das propriedades dessa coluna exibida. Então nós vamos começar colocando o nome ID, underline, produto. Veja que esse campo é obrigatório, descrição não, mas você pode descrever o que o campo faz. Recomendo a você que crie as descrições, pois no futuro, quando você for dar manutenção nas suas listas, você vai saber para que serve cada uma das colunas. Tipo numérico, visualização, aqui você tem os formatos, então conforme você vai formatando, ele já vai colocando o formato na visualização. E você ainda pode fazer a formatação personalizada dos valores. Eu vou deixar a formatação padrão de um número. Número de casas decimais, eu não quero nenhuma, vai ser um campo de ID, então é 0. Valor padrão, não quero um valor padrão. Mais opções. Você vai ver, usar o separador de milhar, valor mínimo, valor máximo. Exigir que essa coluna contém informações? Sim, porque ela vai ser a nossa chave primária, ou vai funcionar como uma. Impor valores exclusivos? Sim, então ela não pode ter valores duplicados. Adicionar todos os tipos de dados? Não, ela vai adicionar apenas tipo número. Se você ainda quiser colocar uma validação, há opções específicas para a criação de validações. Vamos salvar. Essa nossa coluna foi criada. Então nós vamos adicionar agora a nossa próxima coluna. Dessa vez vai ser uma coluna de texto. Clique em texto e clique em avançar. O nome dessa coluna vai ser nome, underline, produto. É ela que vai colocar a descrição do nosso produto. Você vai ver que eu tenho aqui texto com uma linha ou texto com várias linhas e você pode ainda mudar a sua propriedade. Eu vou deixar texto com apenas uma linha. Não há valor padrão e mais opções ele vai dar o número máximo de caracteres. Eu vou colocar 100 caracteres. Exigir que essa coluna tenha informações? Sim. Impor valores exclusivos? Não. Salvar. Duas colunas criadas. Note que à esquerda da coluna vai aparecer um símbolo indicando que tipo de dado que ela tem. Essa é a nomenclatura para números, o número 1, e aqui a letra T para texto. Vamos adicionar mais uma coluna. Essa coluna vai ser de moeda, então você vai criar um campo de moeda e vai avançar. O nome dela vai ser valor unitário. Se você não quiser usar o valor moeda, você pode usar o tipo número, não tem problema. Casas decimais vamos deixar com 2 casas decimais, formato Brasil, valor padrão e você pode usar separador de milhar e ainda exigir que essa coluna tenha valores únicos. Impor valores exclusivos? Não. Aqui é que ela tem informações, sim. Salvar. Perceba que o processo de criação é bem simples. Você, depois que pega o jeito, é muito fácil. Você vai usar agora um campo chamado unidade de venda. Esse unidade de venda vai ser um campo de escolha. Nós temos aí várias opções diferentes que podemos utilizar, sim, não, hiperlink, localização, pesquisa. Mas nós vamos criar aqui um campo e depois vamos adaptá-lo. Ele vai ser texto por enquanto. Clique em avançar. Unidade, underline, venda. Nós vamos colocar depois uma caixa de seleção para que seja quilo, que seja tonelada, que seja peça, galão e assim por diante. Nós vamos colocar um cadastro mais flexível para o usuário aqui no futuro. Tipo, texto com uma única linha, sem valor padrão. Máximo de caracteres, nós vamos colocar aqui 15 caracteres. Exigir que contenha informações, sim, não precisa ter valores exclusivos. Adicionar coluna.
Nós vamos adicionar então agora mais uma coluna que é a data de cadastro. Data e hora é o tipo da coluna, avançar. Nome, vamos colocar aqui data, underline, cadastro. Tipo data e hora, incluir hora? Sim. Formato amigável? Sim. Valor padrão, vamos colocar aqui a data de hoje sempre. Está vendo? Você pode definir já um campo pré-cadastrado para o campo. Você ainda pode usar valores calculados por fórmula. Exigir que essa coluna contenha informações? Sim. Impor valores exclusivos? Não. Vamos adicionar mais uma coluna. Essa coluna vai ser a coluna de imagem. Se você rolar a tela aqui na parte de baixo, vai encontrar um ícone para imagem. Clique no ícone de imagem e na sequência clique em avançar. Você vai ver que nós temos agora uma coluna. Imagem, underline, produto. Descrição, tipo imagem, mais opções. Você precisa que ela tenha informações? Eu vou dizer que não, porque às vezes nós não temos uma imagem para cadastrar no momento, então podemos deixar em branco e fazer a alteração depois. Clique em salvar. Nós temos aqui já as colunas criadas no nosso banco. Se você aumentar um pouco a largura da coluna, você vai perceber o nome completo dela, facilitando a sua visualização. Aqui à esquerda nós temos a coluna de título. Na parte superior você tem uma engrenagem para configurar a sua lista e aqui nós temos também, se clicarmos com o botão direito ou clicarmos sobre o título, você vai ver as configurações da coluna. Podemos ocultar essa coluna da nossa lista por aqui ou você pode nas propriedades da sua lista trabalhar também. Clicando na engrenagem, escolha configurações da lista. A sua tela vai mudar. Agora nós temos muitas informações e é aí que torna o SharePoint famoso e também com muito mais opções. As listas, elas têm muitas configurações, controles de versão, configurações avançadas, configurações de classificação, formulário. Você pode criar views ou visualizações para suas listas, criar colunas, então existe uma série de coisas que você pode fazer. E os campos que foram definidos como obrigatórios são marcados na coluna obrigatória. O nosso campo título ele está aqui na lista. Então eu vou clicar sobre o campo título e você vai ver que nós vamos ver as propriedades avançadas dessa coluna. Então eu tenho todas as informações que eu preciso dela. Se você quiser fazer alguma configuração adicional a uma coluna, é dessa forma que você vai utilizar. Para cancelar, clique no botão cancelar aqui na parte direita da tela e voltaremos para a tela anterior. Como eu não quero exibir a coluna título, podemos então configurar as nossas listas para serem exibidas através de uma visão. Ou podemos simplesmente voltar para a tela anterior. Vamos lá, voltar para a tela anterior. E nós vamos pegar, clicando sobre o campo título, nós vamos ocultar essa coluna da minha lista. Nós vamos ficar apenas com as colunas que nós criamos visíveis. E no futuro, se precisarmos trabalhar com outras listas, podemos fazer isso. Ok, agora o que você vai fazer? Essa lista já está salva, você não precisa clicar em nenhum botão de salvar. Caso queira adicionar um item para teste, você já pode clicar aqui no botão adicionar novo item. E ele vai abrir uma tela de cadastro, tipo um formulário, que você vai informar todas as informações necessárias para cadastro do seu produto. Note que tem um campo que já vem por padrão no SharePoint chamado de anexos, que você pode também dizer que não precisa desse campo, lá nas configurações. E lá na nossa aplicação do Power Apps, podemos ocultar essa coluna também da coluna de anexos. Se você procurar aqui, você vai ver que nós temos modificado, não aparece, correto? O campo de anexos. Você tem outras colunas que você pode trabalhar. Deixe-me ver aqui. Configurações de classificação. Eu nunca lembro onde está essa opção, então vamos aguardar um instantinho. Vamos lá, eu acho que eu lembrei aqui embaixo. Nós vamos mudar na própria exibição. Você vai clicar em criar exibição. Na verdade, podemos até voltar para a tela anterior. Se eu não me engano, conseguimos mudar a nossa exibição. É isso mesmo. Clique em todos os itens. Nós vamos abrir o modo de visualização da nossa lista e você vai ver aqui na parte de baixo todos os campos, inclusive os campos padrões aqui do nosso SharePoint. Veja que o campo anexos ele está aqui, ele não está sendo exibido na tela, mas ele é utilizado lá na construção e no formulário de forma automática pelo SharePoint.
Se você quiser exibir também na sua aplicação anexos, você já pode vir até aqui e ativar essa coluna. E com o tempo, explore um pouco mais essas colunas que, por exemplo, eu não precisaria me preocupar com o campo data de cadastro, porque nós já temos um campo aqui criado e criado por, que eu poderia adicionar na minha aplicação de forma automática. Então tem vários itens aqui específicos que você pode utilizar e aproveitando já do SharePoint. Mas vamos lá, vamos dar sequência. Eu não vou me aprofundar tanto assim no SharePoint porque eu não gosto da ferramenta e não tenho domínio total sobre ela. Eu consigo quebrar o galho aí na utilização. Vamos lá. Agora que nós criamos aí a nossa visualização, né? Visualizamos os nossos dados, eles estão prontos para serem utilizados lá no nosso ambiente. Mas antes eu quero que você faça uma alteração. Nas configurações gerais da sua lista, você vai clicar em nome da lista, descrição e navegação. Vai ser trocada a sua tela e aqui existe uma opção que você pode mostrar essa lista no início rápido. Então você vai clicar em sim para exibir essa lista na sua lista de listas rápidas. Você vai clicar em salvar. Para fazer a criação do aplicativo utilizando uma lista do SharePoint, nós vamos precisar usar o endereço dessa lista. Então note que nós temos aqui um caminho completo da web que permite a você visualizar e manipular suas listas. Só que nós não usamos esse nome completo, nós vamos usar esse nome parcial para a criação do nosso aplicativo. Você pode então, depois, nós vamos fazer a criação do nosso app utilizando a lista do SharePoint. Então, por enquanto, você saiba que já estamos com a nossa estrutura pronta. Só precisamos agora redefinir, criar a nossa aplicação no Power Apps para poder usar essa lista. Nossa lista do SharePoint então foi criada. Como você percebeu, não é tão difícil. De novo, vou insistir. Eu não sou especialista em SharePoint, não gosto da aplicação, mas é uma ótima base de dados para que você possa trabalhar com a sua aplicação do Power Apps. Nesse caso específico, eu usei algumas configurações básicas e no decorrer do uso e na criação do aplicativo do Power Apps, se precisar de ajustes, nós vamos fazer no futuro. Então, esteja preparado com a sua lista, pois na próxima aula nós vamos fazer a criação do nosso app olhando para a lista do SharePoint. E aí você vai perceber que é muito fácil usar o SharePoint como gerenciador de dados para uma lista ou para uma aplicação no Power Apps. Espero que tenha gostado dessa aula. Não se esqueça, curta o vídeo, compartilhe, deixe aí o seu comentário, o que você está achando desse curso. Detalhe importante, eu tenho agora um catálogo virtual de aulas que você pode acessar para estudar esta e outras aulas do curso de Power Apps. Acesse bit.ly/trovatopbi. PBI com letras maiúsculas. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também na parte de baixo aqui para que você possa copiá-lo no seu navegador. Grande abraço, nos vemos então na nossa próxima aula. Até lá!